Aleluia. Pastor Carlos. Graça e paz, irmãos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Que nesta manhã, você que já foi abençoado por Deus, que você também receba a ministração da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu quero ler 2 versículos deste capítulo para compartilhar com os irmãos nesta manhã. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 12 e 13, apenas esses 2 versículos. Os irmãos que trouxeram suas Bíblias, vamos ler a palavra de Deus neste momento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Quantos podem responder amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Prezados, é uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã e revendo os irmãos. Que Deus abençoe vocês. Depois deste momento de adoração na presença de Deus, eu quero compartilhar com vocês essa ministração nesta manhã. Eu gostaria que todos os irmãos estivessem atentos àquilo que Deus preparou para nós hoje aqui. Deus está aqui, amém? Quem concorda, diga amém. Amados, eu gostaria de compartilhar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu confesso a vocês que quando eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com vocês hoje aqui, me veio ao coração esta palavra, e eu gostaria muito que você fosse abençoado por ela. Agora, esta palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a semente, mas essa semente só vai produzir frutos se ela encontrar um coração preparado. Então que você abra o seu coração. Os irmãos que estão aqui no templo e também as pessoas que estão nos assistindo através desta live, através das redes sociais, que Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de perto e Ele também é Deus de longe. O mesmo Deus que está aqui, Ele enche os céus e a terra e também pode abençoar a sua vida, você que está nos assistindo através das redes sociais. Amados, eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra, e vieram ao meu coração alguns pensamentos, alguns sentimentos, e eu gostaria que esta palavra que Deus colocou no meu coração fosse também edificante para a sua vida. E eu creio que Deus está neste lugar e que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quantos creem e podem dizer amém? Pois bem, amados, esse texto que nós queremos compartilhar com vocês hoje aqui, faz parte da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. E o apóstolo Paulo estava escrevendo essa primeira carta, e o tema desta carta é a volta de Jesus Cristo. Paulo enfatiza esse tema quando escreve esta carta aos irmãos que moravam na cidade de Tessalônica. E meus irmãos, é muito importante saber que o tema era sobre a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. E Paulo tinha um objetivo nesta carta, era fortalecer a fé daqueles irmãos que moravam em Tessalônica. A igreja era uma igreja nova, de alguns anos de fundação. E a igreja, os irmãos de Tessalônica, estavam passando por momentos de perseguição religiosa, e eles estavam sofrendo, muitos provavelmente pensando em desistir, muitos estavam já desanimados diante das situações adversas que eles estavam enfrentando. Então o apóstolo São Paulo escreve esta carta tão bonita,
e eu gostaria de pensar com vocês esta manhã as últimas exortações do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica e também para a igreja de Bastos. Quem concorda, diga amém. E aqui, meus amados, eu quero compartilhar com vocês a partir do versículo 12 desse capítulo, e eu quero que vocês me acompanhem, por favor. O versículo de número 12, que nós acabamos de ler, está escrito assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Então Paulo aqui está dizendo: irmãos, eu quero que vocês tenham consideração por aqueles que trabalham entre vocês. Nós sabemos que aqui na igreja de Bastos há muitas pessoas que estão trabalhando para o bem-estar da igreja, para a edificação da igreja. E o apóstolo São Paulo disse: irmãos, eu quero que vocês tenham consideração por estas pessoas que lideram, que aconselham, que trabalham. E no versículo de número 13, Paulo diz assim: tenham-nos na mais alta estima, em apreço, valorizem essas pessoas. Vocês devem honrar essas pessoas com amor, por causa do trabalho deles. Que coisa mais linda, irmãos. Paulo usa uma linguagem dócil, Paulo usa uma linguagem amável. Nós vemos aqui o apóstolo pedindo. Ele poderia estar cheio de arrogância, de orgulho, determinando, mandando, exigindo, mas Paulo não faz isso. Paulo é um líder que deve ser exemplo para todos nós, e Paulo está pedindo. Nós vemos uma atitude de humildade do apóstolo São Paulo, e ele pede aos irmãos que moram em Tessalônica, que vocês valorizem aqueles que trabalham entre vocês, aqueles que cooperam, que lideram. Irmãos, esta mesma palavra é para vocês nesta manhã. Quem pode receber essa palavra, diga amém. Eu quero ouvir um amém mais bonito, irmãos. Amém? Irmãos, eu sei que aqui em Bastos, como em todas as igrejas, existem pessoas que trabalham incansavelmente, que trabalham atrás das cortinas, longe dos holofotes, mas que estão trabalhando para a edificação da igreja. E eu creio que aqui também existem muitas pessoas que estão trabalhando, que fazem o seu melhor, que trabalham com excelência para que essa igreja seja abençoada. Eu gostaria que você aplaudisse o seu Senhor nesse momento. Amados irmãos, Deus tem levantado homens e mulheres, Deus tem levantado jovens talentosos no meio da igreja, na área musical, na ministração da palavra, pessoas que estão comprometidas com o evangelho, pessoas que querem atrair outras pessoas para Cristo. Você deve ser um instrumento de Deus para ganhar almas para o reino do Senhor. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra, diga amém. E Paulo está dizendo: irmãos, tenham em consideração, vamos honrar aqueles que trabalham no reino de Deus. E da mesma forma, irmãos, nós que trabalhamos no evangelho, devemos valorizar as outras pessoas que nos ajudam. Alguém disse com muita propriedade: ninguém jamais realizou algo grande sozinho. Eu vou repetir essa frase, e eu gostaria que vocês repetissem comigo. Levante a sua mão direita bem alto, só para os irmãos acordarem, e repita comigo: ninguém, falem mais alto, ninguém jamais realizou algo grande sozinho. Você precisa das pessoas, nós precisamos das pessoas. Você pode ter muito dinheiro, mas você não consegue fazer algo grande sozinho. Você precisa das pessoas. Nós precisamos reconhecer o trabalho das pessoas na igreja. Então, irmãos, que nós tenhamos em estima, em consideração, em apreço
aqueles que trabalham no Evangelho, aqueles que se envolvem na obra de Deus, aqueles que estão comprometidos, aqueles que às vezes não aparecem aqui no púlpito, mas estão orando, estão intercedendo, estão trabalhando, estão evangelizando, para que o reino de Deus se estabeleça nesta terra. Amém, igreja? E eu quero abrir um parêntese aqui, para fazer um elogio aos irmãos de Bastos. A igreja está muito bonita, o templo, essa mudança que vocês fizeram aqui, eu sei que muitas pessoas estiveram envolvidas aqui, irmãos, está muito aconchegante, lugar bonito, confortável. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus, que bênção, irmãos, isso é muito bonito, esse zelo com a casa de Deus, isso é muito bonito, isso é muito significativo. E é tão bonito quando a gente entra em um templo, em uma igreja organizada, onde a gente vê a excelência, onde as pessoas fazem com prazer, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, eu quero ouvir um glória a Deus bonito aí. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos das pessoas. Agora, irmãos, mais importante do que o templo, os instrumentos, tudo que existe aqui para que o culto seja realizado, mais importante do que tudo isso é a sua presença aqui. As pessoas são mais importantes do que tudo. Sem gente não existe igreja. A igreja somos nós. Diga comigo nesta manhã: a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Eu vi recentemente uma reportagem que lá na Europa, grandes templos, catedrais, templos suntuosos estão sendo transformados em boates, em bares, em restaurantes, em mesquitas muçulmanas, por falta de frequentadores. Não existem mais pessoas, diminuíram. Muitos foram tomados pelo secularismo, pela ganância, pelo materialismo, deixaram de servir a Deus, deixaram de frequentar os templos religiosos, e estes estão vazios. Então, irmãos, que nós oremos para que a igreja brasileira continue fervorosa na presença de Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Amados, vamos valorizar aqueles que trabalham. E Paulo diz: irmãos, vivam em paz. Repita comigo nesta manhã: vivam em paz. Isso fortalece a igreja. Nós já ouvimos aqui nesta manhã que a igreja é uma família para pertencer. O versículo 14 que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, que está sendo projetado, Paulo diz assim: exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Aqui Paulo cita que lá na igreja de Tessalônica tem irmãos que são ociosos, outros estão desanimados, outros estão fracos. Nós estamos no meio de uma pandemia, de um ano desafiador, amados, um ano muito difícil para todos nós, e muitas pessoas estão enfraquecidas, muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão desanimadas. Assim também naquela época, em tempos de perseguição, os irmãos da igreja de Tessalônica, e muitos ali, irmãos, pensavam que a volta de Jesus seria para aqueles dias, e muitos acabaram abandonando o trabalho, saíram dos seus empregos, esperando Jesus voltar o mais breve possível, e eles faziam parte desse grupo dos ociosos, estavam esperando Jesus para aquele momento, para aquele instante, e eles pensaram assim: se Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? Não preciso de salário, Ele está voltando. E Paulo disse: olha, irmãos, nós não sabemos o dia, a hora do arrebatamento da igreja. Enquanto Jesus não vem, continue trabalhando. Então Paulo disse: irmãos, advirtam os ociosos, voltem ao trabalho. Vamos esperar Jesus, mas vamos trabalhar. A sua família precisa de sustento. Só quem entendeu, diga amém. Há uma frase muito bonita que diz assim: trabalhando como se Jesus demorasse, mas esperando como se Ele voltasse agora. Amém, igreja? Quem concorda, diga um amém bem bonito, irmãos. Aí, glória a Deus. Trabalhando como se Jesus demorasse, mas esperando como se Ele voltasse
agora. Você que está na faculdade, continue seu curso. Você que pretende se casar, constituir uma família, continue sonhando, mas espere Jesus hoje, agora. A qualquer momento, a nossa vida pode ser interrompida pelo arrebatamento da igreja. Quantos estão esperando esse dia? Quantos? Levante a mão bem alto. Tem gente que não levantou a mão, não está esperando. Quem está esperando o arrebatamento da igreja, levante a mão bem alto e aplauda o nome de Jesus nesse momento. Eu acho interessante que Paulo diz: irmãos, advirtam os ociosos, mas confortem os desanimados. Você que sabe de algum irmão que está desanimado, que deixou de vir à igreja, ligue para essa pessoa, dê uma palavra de incentivo, dê uma palavra de encorajamento. Vamos confortar os desanimados e vamos auxiliar os fracos, aqueles que se enfraqueceram na fé, aqueles que desistiram de seguir a Jesus. Você pode ser um instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Irmãos, não vamos ficar apenas recebendo as coisas. Não venha à igreja apenas para ser servido. Não venha à igreja apenas para receber. Seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Você é a resposta para esta geração. Quem concorda, diga amém. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então você também não tem apenas a incumbência de ser servido, você também precisa servir. Amém, igreja? Aleluia, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa parte, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Você pode e deve ser um agente de milagres. Há pessoas que têm uma mensagem negativa. Outras pessoas, irmãos, vivem da fofoca. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim nesta manhã. Bendito seja o nome de Jesus. Diga glória a Deus aí, irmãos. Que você seja um instrumento, que as suas palavras sejam de edificação, que as suas palavras sejam bênção na vida das pessoas. Este é o propósito de Deus na nossa vida. O versículo 15, irmãos, eu quero passar rapidamente. Diz o versículo 15: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Que texto lindo, irmãos. Nós não temos tempo para aprofundar em cada um desses versículos, mas eu quero deixar aqui uma breve mensagem em cada um desses textos. Eu achei tão bonito esse versículo, só ele já traz muita edificação para o nosso coração. Paulo diz: irmãos, tenham cuidado, tenha cuidado, para que ninguém retribua o mal com o mal. Jesus, irmãos, nos ensinou a arte do perdão. Jesus veio nesta terra nos ensinar o alfabeto do amor, e Ele nos ensinou que nós devemos pagar o mal com o bem. Nós não podemos pagar com a mesma moeda. Aliás, Ele nos ensinou, e Mateus escreveu no seu evangelho, palavras de Jesus Cristo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, o qual, o nosso Deus, faz com que o sol se levante sobre bons e maus, e a chuva caia sobre justos e injustos. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra nesta manhã? Pague o mal com o bem, faça o bem, que ninguém pague o mal com o mal. É o que Jesus está nos ensinando, meus amados. O ano de 2020 está terminando, nós estamos às portas do ano 2021. Irmãos, não vamos levar mágoas em nossos corações.
que tudo fique nesse ano de 2020, alguém que lhe ofendeu, alguém que lhe caluniou, alguém que falou mal de você, alguém que lhe causou algum mal, algum dano, alguém que ficou devendo alguma coisa para você, irmãos, em nome de Jesus, que o seu coração seja um reservatório de coisas boas. Quem entendeu, diga amém. Que o seu coração seja um depósito de coisas boas, não pague o mal com o mal. Nós precisamos tomar muito cuidado com os sentimentos tóxicos. Nós precisamos tomar muito cuidado com sentimentos que envenenam a alma, com sentimentos que intoxicam o coração, como mágoas, ódio, ressentimentos, amargura, sentimento de vingança. Quantas pessoas alimentando esses sentimentos danosos à vida humana. Irmãos, há uma frase que eu trouxe aqui para vocês, que diz assim: quem tem pedras para tirar, tem pedras para carregar. Livre-se desse peso. Eu quero que você levante a mão direita bem alto, mas bem alto, mas isso, bem bonito. E eu vou falar e vocês vão repetir. Isso aqui é um processo de aprendizado, para memorizar e guardar no coração. Quem tem pedras? Irmãos, vocês tomaram café da manhã hoje? Vocês tomaram café da manhã? Irmãos, só para quem está acordado. Eu vou falar e vocês vão repetir. Quem tem pedras para atirar, tem pedras para carregar. Livre-se desse peso. Quando você, agora pode abaixar as mãos. Está vendo como vocês tomaram café agora? Está mais bonito, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amados, quando a gente alimenta um sentimento de vingança, quando você está torcendo ou desejando mal para uma pessoa, você está carregando um saco cheio de pedras. Eu desejo mal para aquela pessoa. Tomara que esse camarada se dê mal na vida. Tomara que o carro dele funda o motor. Tomara que a família dele seja destruída. E quando nós alimentamos um sentimento de vingança contra uma pessoa, você está carregando um saco de pedras. Você carrega pedras para atirar. Agora nós precisamos saber de uma coisa: quando nós temos pedra para atirar, nós temos pedra para carregar. A vida se torna um fardo pesado, difícil. E nós precisamos aprender que nenhum sentimento de vingança pode ocupar espaço no nosso coração. O nosso coração é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Livre-se desse peso, desse fardo. A nossa vida, amados, precisa de leveza. Jesus prometeu um jugo suave e um fardo leve. Sabe quando que nós conseguimos isso? Quando nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Entende? Aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. E a próxima frase eu acho tão bonita, que deve ser um norte para a nossa vida. Alguém disse que perdoar não é esquecer. Não. Perdoar é lembrar sem sentir dor, é recordar sem se ferir. Quando você vê aquela pessoa que lhe ofendeu, você se lembra da ofensa, você pode se lembrar do ofensor, você pode se lembrar até da data, o local onde você estava quando aquela pessoa lhe ofendeu. Então perdoar definitivamente não é esquecer. A gente consegue se lembrar. Você não tem amnésia, não é verdade? Você acaba lembrando da ofensa. Agora perdoar, você se lembra, mas aquilo não lhe causa mais dor, aquilo já não inquieta mais o seu coração. Você se recorda, mas aquilo não fere mais. Aquela ferida pode ter uma cicatriz, mas essa ferida não sangra mais, porque você já liberou o perdão. Só quem entendeu,
Aplauda o nome de Jesus mais uma vez. Guarde isso no seu coração, leve isso para a sua vida. E se você me perguntar se perdoar é fácil, eu vou responder que perdoar não é fácil, mas é necessário. Perdoar, amados, não é fácil, mas é possível, e nós aprendemos com Jesus a ter uma vida de comunhão com Ele, e através do Espírito Santo nós podemos perdoar. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Versículo 16, olha o que Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica: alegrem-se, quando? Sempre. Aqui Paulo fala um pouco de alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Versículo 17, Paulo diz: irmãos, orem continuamente. Em outra versão diz: orem sem cessar. A igreja precisa orar. Ore pela sua família, ore pela igreja, ore pelo Brasil, ore pela sua cidade, ore pelo seu vizinho. Irmãos, nós precisamos orar o tempo todo. Onde você estiver, caminhando, você está orando. No trabalho você pode estar orando. Enfim, onde você estiver, você pode estar conectado com Deus, porque a oração é a respiração da alma. Então ore, porque Deus vai abençoar a sua vida. O versículo 18, olha o que diz a Bíblia. Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando você deve dar graças? Quando tudo vai bem? Não, em todas as circunstâncias. Se a gente olhar para o ano de 2020, parece que não sobrou quase nada, né? Alguém disse que esse ano não precisa nem de retrospectivas. Um ano desafiador. Olhando as pessoas com máscaras, o mundo ficou mais triste, a gente não vê as pessoas sorrindo, não é verdade, irmãos? Mas eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer no final de 2020, diante de todo esse sofrimento que nós presenciamos, mas você está aqui vivo e guardado por Deus. Vale um glória a Deus aí, irmãos? Então agradeça a Deus, mesmo que você tenha perdido algumas coisas, mesmo que esse ano não tenha sido aquele ano tão esperado, mas há motivos para agradecer, e um coração agradecido é um coração feliz. Amém? Será que você pode repetir comigo nesta manhã? Coração agradecido é um coração feliz. Então, meus irmãos, vamos trocar a murmuração pela gratidão. Versículo 19, já estou caminhando para o final. Paulo escreve: irmãos, não apaguem o Espírito. Há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, e um deles é o fogo. O fogo é o símbolo do Espírito Santo. E Paulo está dizendo: irmãos, não apaguem o Espírito, sejam fervorosos, busquem o batismo com o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, mantenham a chama acesa. Versículo 20 e 21, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Paulo aqui fala das profecias. A ministração da palavra de Deus também é uma profecia. Receba esta mensagem nesta manhã. Versículo 22, afastem-se de toda forma de mal. Há uma outra versão que diz: fuja da aparência do mal. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, não podemos brincar com o pecado como fez Sansão. A nossa vida precisa ser de vigilância. Vigilância. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, não ceda às tentações. A vida do cristão precisa ser de compromisso com Deus. Versículo 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, em tudo, e que todo espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que nos santifica. Que Deus santifique a sua igreja nesta manhã. Que Deus santifique o nosso coração através do sangue precioso de Jesus Cristo, para que a nossa vida
esteja preparada para o dia do arrebatamento da igreja. Próximo versículo, irmãos. Paulo diz: irmãos, aquele que os chama é fiel e fará isso. O nome dessa igreja é a igreja Deus é Fiel. Deus é digno da nossa confiança. Nós podemos confiar nele, e aquele que nos chamou é um Deus fiel. Versículo 25. Paulo faz um pedido bonito aqui. Paulo diz assim: irmãos, orem por nós. Agora eu quero que você se coloque de pé, por favor. Sabe o que eu acho interessante nesse texto, nesse pedido do apóstolo São Paulo? É que nós estamos diante de um grande servo de Deus, o apóstolo Paulo, um homem de uma envergadura espiritual, um homem que é um exemplo para todos nós, um homem de fé, um grande homem de Deus, mas ele tem a humildade de pedir aos irmãos da igreja de Tessalônica: irmãos, orem por nós. Atitude de humildade. E às vezes, irmãos, nós corremos o risco de alimentar o orgulho do nosso coração. Às vezes você pensa que é melhor do que os outros, e que você não precisa das pessoas. Eu disse a princípio que as pessoas, a igreja são as pessoas. Nós somos a igreja, e precisamos valorizar as pessoas, porque nós dependemos uns dos outros. A igreja como um corpo humano. Os olhos não podem dizer: eu não preciso das mãos. Precisa sim. Nós dependemos uns dos outros. E aqui o apóstolo São Paulo diz: irmãos, orem por nós. Irmãos, a igreja precisa de uma oração mútua, um orando por outro, uns orando pelos outros. Assim a igreja vai se fortalecendo, a igreja vai se tornando dependente de Deus, a igreja se torna cada vez mais unida. E o versículo 27, Paulo diz assim: diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos, incluindo os irmãos de Bastos. Quem recebe essa palavra, diga amém, irmãos. Essa palavra é para vocês essa manhã? Eu quero, irmãos, que essa carta seja lida para todos os irmãos, para todos os irmãos. E Paulo termina no versículo 28 dizendo assim, último versículo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. O que é graça, irmãos? Graça é um favor que você não merece. Graça é um presente de Deus. Nesta manhã nós louvamos o nome de Jesus Cristo. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Nós louvamos a Deus porque nós somos alvo da graça de Deus. E eu repito, graça é um favor imerecido. Graça é um presente que você não merece. Nós, sendo pecadores e merecíamos a condenação eterna, Deus enviou o seu Filho Jesus, e Ele morreu lá na cruz do Calvário. A cruz de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus e da graça de Deus. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele morreu por nós, e hoje nós temos a salvação eterna por meio da graça de Deus. Graça. Que nesta manhã você receba esta graça. Aleluia. Que nesta manhã você seja tocado pelas mãos do Salvador Jesus. Que você tenha a humildade de reconhecer que sem Jesus você não é absolutamente nada, não somos absolutamente nada. Está escrito no Salmo 103 que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Repita comigo bem alto: Deus, falem mais alto: Deus conhece a minha estrutura e Ele sabe que eu sou pó. É isso que você é, isso que eu sou.
mas Ele é a rocha eterna, a rocha inabalável, o Deus de milagres, um Deus de promessas, e nós somos alcançados pela graça. Então você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. O que existe de especial na sua vida é a graça. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que você é? Um vaso de barro. Sabe esses vasos que você compra em loja de R$ 1,99? Quanto vale um vaso? R$ 1,99. Vaso de barro. Então o que existe de valioso em você é a presença do Espírito Santo de Deus. Se você entende, aplauda o nome de Jesus essa manhã. O que existe de especial em minha vida e na sua vida é a graça de Deus. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente entende o Evangelho. Toda a grandeza do nosso coração vai embora. O orgulho não tem espaço no nosso coração, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça, repita comigo bem alto, graça aos humildes. Você quer ter a graça de Deus na sua vida? Seja humilde, seja humilde, seja humilde. Levante a sua mão direita bem alto e diga comigo nesta manhã: eu sou vaso de barro. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz assim: irmãos, nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Aleluia. Paulo fala do conhecimento do Evangelho. Paulo está falando da presença de Deus em nossas vidas. E ele diz assim: irmãos, nós temos um grande tesouro em vasos de barro. O vaso não vale quase nada, mas o tesouro tem um valor incalculável. Então o seu valor não está em si próprio, mas na presença de Deus na sua vida, a graça que habita em você, o poder do Espírito Santo que está em você. Então nós somos agraciados, somos como um vaso de barro, mas você tem muito valor. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Lá na cruz do Calvário, Jesus pagou um alto preço por nós. E nós somos importantes para Deus. Nós somos especiais para Deus. Mas o valor está no conteúdo, naquilo que você tem dentro de você. A graça e a presença de Deus. Nós vamos louvar o Senhor agora, mas eu gostaria que você aplaudisse o Senhor bem bonito junto com os instrumentos, adorando ao Senhor. Vamos louvar o Senhor todos. Glória a Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Você pode cantar mais alto e mais Estás bonito. aqui, Ele está aqui nesta manhã, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Adore o Senhor. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é o nosso Deus. Somente a igreja adore. Meu Deus é. Este é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo. Oh, glórias, me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás. Levanta as tuas mãos e declare: me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
Nós vamos orar agora. Feche os seus olhos, por favor, e vamos orar juntos agora. Eu gostaria de perguntar se nesta manhã, aqui na igreja, ou talvez através das redes sociais, alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo. Talvez algum filho pródigo, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para os braços do Pai. Você que está nos assistindo, nós queremos dizer a você que Jesus espera por você. Você pode receber a Jesus como seu Salvador nesta manhã e ser alcançado pela graça de Deus. A igreja com os olhos fechados, orando. Se tiver alguma pessoa em nosso meio, você pode levantar uma de suas mãos. Nós queremos orar por você e abençoar a sua vida. Se tiver alguma pessoa, queremos orar aqui nesta manhã. Se não tem ninguém, nós vamos orar agora. Amados, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai querido, nós ministramos a Tua palavra. A Tua palavra é poderosa para mudar a rota das vidas. A Tua palavra é poderosa. Tu és o Deus grande, Tu és o Deus do impossível. E nós oramos esta manhã pelos enfermos. Nós oramos, Pai, pela Tua igreja. Ó Deus bendito, abençoa esta igreja, abençoa todas as igrejas dessa cidade. Pai querido, que esta palavra que foi ministrada, que ela possa trazer edificação, consolo, encorajamento. Abençoa Teus filhos. Pai querido, nós somos pequenos e limitados, mas Tu és um Deus poderoso, um Deus ilimitado, um Deus grande, um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Eu suplico nesta manhã a Tua graça, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje para compartilhar com esta igreja a Tua palavra. Ó Deus, a palavra é Tua, a igreja é Tua, nós somos Teus, nós somos os Teus filhos, e nós suplicamos uma bênção especial para todos que estão nos assistindo neste momento. Pai querido, que o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, apenas um recado aos irmãos que gostariam de pedir mais camisas. A Jéssica vai estar lá no fundo para vocês provarem. E também os irmãos que deram o dízimo, é só retirar o comprovante com a Jéssica e com o irmão Wagner. Pastor Carlos, nosso muito obrigado, Deus te abençoe sempre. Muito especial poder estar recebendo você, o Thales, o Vitor também. Que a igreja, em gratidão à vida desses irmãos, possa aplaudir ao Senhor bem forte, com alegria. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. O pastor Carlos vai nos dar a bênção apostólica. No final, quando você for saindo, deseje bênçãos na vida do seu irmão aí, que nós vamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Você crê? Amém? Aleluia. Estenda suas mãos, por favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Quem recebe, diga amém bem alto. Vamos terminar esse culto aplaudindo ao Senhor mais uma vez. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois Tu estás no controle. Pois Tu estás no controle. Me sustenta.